principais alterações no motor dentro da preparação de motores. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar quais as alterações que vão trazer mais eficiência volumétrica, torque e potência para o seu motor. A primeira alteração que eu coloquei, que é a mais comum de se fazer, que é a troca do escapamento, tá, pessoal? Quando eu tenho um escapamento original, ele realmente tem ali, ele segue algumas leis, tá, de poluição. Então ele tem um coletor ali, ele é diferenciado nessa questão. Então ele segura um pouco mais dos gases que saem da minha câmara de combustão. Então ele segura, ele prende um pouco a moto. Quando eu coloco um escapamento adequado, que foi calculado ali, que tem um melhor desempenho, vai me dar um maior rendimento, eu posso ganhar mais potência nesse motor, mais torque e potência, ou seja, mais cavalos nesse motor, tá? É claro, pessoal, que escapamento, você pode estar se perguntando, Otávio, qual escapamento eu ponho então? Dore, KS, Fortuna, Rocket, qual escapamento que eu vou colocar? Isso é só algumas, tá, pessoal? Existem várias marcas aí, tá? Então, qual escapamento que eu vou colocar? Primeiro passo que a gente precisa entender é que os fabricantes de escapamento, eles seguem um padrão, tá? Primeiro que é o padrão da curva do escapamento, alguns detalhes ali do motor. Segundo padrão é que para você obter realmente resultado com um escapamento, ele necessita ser calculado para o motor, ou seja, para a cilindrada que você está colocando, a rotação que você está colocando nesse motor, todos esses devidos fatores, tá? Como a gente não fabrica um escapamento, por exemplo, você é preparador, eu sou preparador, eu não fabrico um escapamento, então eu preciso testar várias marcas. E onde que eu vou testar para me obter resultado? No dinamômetro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no dinamômetro. Por que eu preciso testar no dinamômetro? Porque é através do dinamômetro que eu vou saber realmente se o meu motor está obtendo resultado com escapamento X ou Y. Lá ele vai me passar as informações. Com escapamento Dore, um exemplo, deu 2 cavalos. Com KS deu 1 cavalo. Com o GSR, vamos supor, deu 3 cavalos. Então lá o dinamômetro vai medir, vai mensurar a potência que eu estou ganhando ali trocando o escapamento. Então esse é o primeiro detalhe para você entender na troca do escapamento. E toda vez que eu faço a troca do escapamento, qualquer dessas alterações que eu faço no meu motor, eu preciso fazer uma nova regulagem na minha moto. Tanto se ela for carburada ou se ela for injeção, tá? Eu preciso fazer uma nova regulagem, tá? Geralmente uma moto injeção, colocar um escapamento, talvez não é necessário mexer em alguma coisa, tá? Se ela não der falta, tem que analisar isso. Se ela der falta, tem que ir lá, analisar e fazer as alterações para obter resultado e também durabilidade. Beleza? Então eu preciso analisar a parte de escapamento. Sempre quando eu for trocar o escapamento, eu preciso analisar esses fatores. Beleza, pessoal? O segundo ponto aqui são os kits de aumento de cilindrada, tá? Quando a gente fala de kit de aumento de cilindrada, o que é um kit de aumento de cilindrada? Geralmente, o kit de aumento de cilindrada, ele é composto basicamente, pode ser só um pistão, tá? Pode ser um pistão com os anéis maior, onde você vai estar fazendo a retífica no seu cilindro original. Por exemplo, se eu tenho essa moto aqui, vamos supor que esse cilindro aqui é da XR200, mas vamos supor que ele é da CG150. Vamos supor que aqui ele é standard. Quando eu pego um pistão 4 milímetros a mais, tá? 4 milímetros a mais, eu estou aumentando a cilindrada desse motor com esse kit, tá? Então, quando eu coloco um pistão 4 milímetros a mais, eu estou colocando basicamente um kit na minha moto. Se for na 150, um 4 milímetros, vai ser basicamente aí o kit 170. Então, eu já estaria colocando um kit. Ou eu posso comprar um kit basicamente pronto, onde vem o cilindro, pistão e anéis. Beleza? Ele já vem pronto com o kit 170, o kit 190, o kit 220 e assim sucessivamente. Você consegue comprar kits 250, 270, tá? Você consegue comprar alguns kits, aonde vai ser encamisado aqui. Por quê? A gente precisa também ter uma atenção quando eu coloco um kit de aumento de cilindrada. Toda vez que a gente instala um kit de aumento de cilindrada, a gente precisa ficar atento a alguns fatores. Quais fatores são esses? Primeiro passo, a gente precisa ficar atento ao diâmetro interno aqui, ó, da camisa, certo? Aqui nesse caso a gente tem uma camisa de 65,5 e ao diâmetro externo aqui também, ó. A gente nesse caso aqui, ó, a gente tem um diâmetro externo aqui, ó, de
69 milímetros, tá? Por quê? Toda vez que eu quero maior durabilidade no meu motor, eu preciso ficar atento a esses fatores. Quais fatores são esses? Primeiro, é sobre isso aqui, ó, sobre o diâmetro aqui, ó, do cilindro, tá? A espessura desse cilindro aqui, ó, ou seja, da camisa do cilindro. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho uma camisa de cilindro com 2,20 milímetros, tá? Então, nesse caso aqui, eu ainda posso usar essa camisa. Mas o recomendado aqui, no máximo de um cilindro, é você usar no mínimo aí com 2 milímetros de parede. Ah, Otávio, e se eu colocar um kit de aumento de cilindrada, onde o meu cilindro aqui, ó, ele tenha, vamos supor, 1 milímetro. 1 milímetro. O que pode acontecer nesse caso? Nesse caso, pode acontecer a ovalização do cilindro. O que é isso, Otávio? O que é a ovalização do cilindro? A ovalização, pessoal, é como se fossem ondas aqui dentro, aqui, ó. Por quê? Toda vez que o meu motor está em funcionamento, quando eu instalo um kit de aumento de cilindrada, eu estou aumentando a temperatura do meu motor. Devido ao quê? Devido a esse aumento da capacidade volumétrica do pistão, do maior pistão, recebendo uma maior força. Então, o que acontece? Nesse caso, a temperatura do meu motor tende a se elevar. Se eu tiver uma parede muito fina aqui no cilindro, o que pode acontecer? Essa ovalização. Quando tem essa ovalização, os anéis do meu pistão não conseguem vedar o óleo aqui. Então, o meu motor começa a baixar óleo e fumar rapidamente. Então, rapidamente eu tenho prejuízo nesse motor. Rapidamente eu tenho uma quebra ali. Rapidamente eu tenho esse defeito nesse motor. Então, por isso que eu preciso ficar atento a essa parede aqui do meu motor. Eu preciso ficar atento se essa parede é uma parede fina, se é uma parede mais grossa. Eu preciso ficar atento nisso para me ter o quê? Mais durabilidade nesse motor, beleza? Eu preciso ficar atento nisso. Se eu não tiver durabilidade nesse motor, rapidamente o meu cliente ou você mesmo não vai gostar do resultado da sua preparação. Então, quando você for comprar um kit de aumento de cilindrada para colocar no seu motor, tem que ficar atento a isso aí. Ou você coloca uma camisa mais grossa, tá? Faz um encamisamento para uma camisa mais grossa para você usar um pistão maior, ou você pode comprar um cilindro Big Block. O que é um cilindro Big Block, Otávio? O cilindro Big Block, pessoal, nada mais é do que uma peça dessa de alumínio, mesma coisa, mesmo formato. A diferença é que a espessura dela é maior. Ela vai vir com a espessura mais larga, mais alta, dependendo da altura que for precisar fazer a preparação no motor, já vem na altura correta, tá? Então essa base maior, ou seja, esse acoplamento maior aqui do cilindro, vai acoplar uma camisa de cilindro mais grossa, ou seja, maior, para me colocar um pistão bem maior do que o original. Só que não só isso. Além de colocar um pistão bem maior que o original, eu tenho um cilindro, um copo do cilindro, onde a parede é grossa. Quando a parede é mais grossa, eu tenho menos risco de ovalização nesse cilindro. Então eu posso usar e ter maior confiança, ou seja, uma maior durabilidade. Por isso que você pode usar, um exemplo, se eu estou passando a minha CG 150 para 250, 270 cilindradas, então eu posso usar um cilindro Big Block, onde eu tenho uma maior segurança, onde a minha parede aqui, ó, ela é mais grossa, ela tem bem mais do que 2 milímetros ali. Então eu tenho uma maior segurança, menos risco de ovalização. Então tem que ficar atento. Otávio, até qual pistão eu posso colocar no meu cilindro? Cara, do original, coloca no máximo 4 milímetros. Por quê? Passou do 4 milímetros, já começa a ficar muito fina aqui a parede, tá? A parede começa a ficar muito fina. Então eu tenho um risco aqui de quebras muito grande. Eu tenho um risco de ovalização muito grande devido a essa alta temperatura que tem ali e o meu cilindro ovalizar e os anéis do meu pistão não vedarem direito e rapidamente, é muito rápido, esse motor começar a baixar óleo. Então tem que ficar atento a isso nos kits de aumento de cilindrada, tá? Tem que ficar atento a isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tem que ficar atento a isso aqui, ó. Ao limite, tá? De segurança, que seria 2 milímetros, tá? De parede. Então 2 milímetros de parede aonde, pessoal? No cilindro, no copo do cilindro, tá? No copo do cilindro. Tá vendo aqui, pessoal? No copo do cilindro. No mínimo 2 milímetros de parede aqui, ó, para você não ter risco de quebras aí quando você instala um kit de aumento de cilindrada.
Beleza, pessoal? Depois que a gente passa do kit de aumento de cilindrada, tá? Kits de aumento de cilindrada, pessoal, além de ser o cilindro, tá? Além de ser o cilindro e pistão, também é pino cursado e virabrequim cursado, beleza? Por quê, Otávio? Por que o virabrequim e o pino cursado é considerado um kit de aumento de cilindrada, tá? Aqui, ó, pino cursado e virabrequim cursado. Porque toda vez que eu faço alteração de kits de aumento de cilindrada, aumento o quê? O diâmetro aqui do cilindro aqui, ó. Aumento o diâmetro do cilindro para colocar um pistão maior. Ou faço a alteração colocando um pino cursado, onde a biela minha aqui, ó, ela é deslocada alguns milímetros aqui para cima. E o meu virabrequim cursado, a mesma função, desloca a biela um pouco para cima, eu estou aumentando a cilindrada do meu motor. Então, só aumenta a cilindrada do seu motor dessas duas formas. Se eu trocar apenas a biela, você não vai estar aumentando a cilindrada do seu motor. A cilindrada, ela só é aumentada pelo kit de aumento, o diâmetro do pistão, certo? E o curso do virabrequim. Então, quando eu troco o meu pino cursado e o virabrequim, tá? Ou coloco um virabrequim cursado e coloco um pino cursado, eu preciso ficar atento a alguns acertos também. Quais esses acertos eu preciso ficar atento? Vamos colocar aqui, ó, os acertos que eu preciso ficar atento. Biela. Eu preciso ficar atento a biela, tamanho de biela e copo do cilindro. Copo, cilindro. Eu preciso ficar atento ao tamanho da minha biela e o copo do meu cilindro. Tamanho do copo do meu cilindro. Por quê? Quando eu coloco um pino cursado ou um virabrequim cursado, o que acontece? Eu vou ter a minha biela deslocada alguns milímetros. Então, o RL vai aumentar. O que é o RL? O RL é essa inclinação da biela, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, eu tenho uma inclinação maior da biela. Então, eu corro o risco de quebrar a minha biela e forçar muito os anéis do meu pistão na saia do cilindro, tá? Mas o que acontece? Então, quando eu tenho um RL alto, eu preciso fazer o acerto do tamanho da minha biela. Por quê? Se eu não fizer o acerto do tamanho da minha biela, eu tenho um RL muito alto e eu tenho sério risco de quebra nesse motor. Então eu preciso fazer o acerto do tamanho da biela, a biela ideal ali para mim colocar no meu motor quando eu instalo um pino cursado e um virabrequim. E através daquilo ali você vai identificar a flange, você vai identificar o tamanho da flange, tudo certo para você fazer o acerto do seu motor, tá? Então tem que ficar atento aí. E o que significa o tamanho do copo do meu cilindro? O que acontece? Quando eu instalo um pino cursado, pode ser que quando o meu motor estiver em funcionamento, o meu motor estiver em PMI, tá? O meu pistão, ele saia para fora. Se o seu pistão sai para fora e mostra o pino, você pode descartar esse projeto. Você precisa fazer o acerto, porque senão esse motor não vai ter durabilidade nenhuma, tá? Então, se o meu pistão mostra o pino, eu preciso ficar atento a isso, tá? Quando o meu pistão, ele esconde o pino, mas mostra a saia, eu posso montar esse motor, mas eu corro um risco ainda de quebra nesse motor, beleza? Eu não vou ter tanta durabilidade quanto o meu pistão estivesse totalmente aqui escondido aqui dentro. O meu pistão em PMI, ele tem que ficar para dentro do cilindro aqui, beleza? Mas tem que ficar atento a esses fatores quando você faz alguma alteração aí no seu motor de pino cursado e virabrequim cursado. Tem que ficar atento aqui, tamanho de biela e tamanho do copo do cilindro. Beleza, pessoal? O próximo passo aqui nas alterações da preparação, que é comum também de se fazer, é a troca do comando de válvula, tá? Para quem não sabe o que é um comando de válvula, o comando de válvula ele seria basicamente isso aqui, ó, tá vendo? O comando de válvula, ele é responsável pela abertura e o fechamento aqui, ó, das válvulas, tá? Ele controla essa abertura e o fechamento das válvulas. Então, quando eu tenho um comando preparado, às vezes a válvula ela vai abrir mais, ela vai ficar mais tempo aberta. Então, o que acontece? Quando eu trabalho meu comando de válvula, eu busco ganhar o quê? Mais eficiência volumétrica, acordar o motor mais cedo. O que significa acordar o motor mais cedo? Um exemplo, aqui eu tenho um gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, ó, vamos supor que aqui seria a curva original do motor, curva de torque e potência, tá? O que acontece? Aqui o motor acorda aqui, e aqui é o pico máximo de potência do meu motor, beleza? Então o que acontece? Quando eu coloco um comando preparado, às vezes eu vou escolher um comando média alta ou média baixa, ou um comando super alta, tá? O que vai alterar quando eu faço isso no meu motor?
vai alterar isso aqui, ó. Um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu coloco um comando média-alta no meu motor. O que significa o comando média-alta? O comando média-alta, ele perde em baixa rotação, mas ganha em alta rotação. O que acontece? Eu tenho um comando onde ele acorda mais tarde, mas em compensação, ele tem um pico de potência em alta rotação, tá? Mas em compensação aqui, na parte de baixo aqui, eu perco. Eu perco por quê? O comando começou a acordar a minha moto, ela começou a ficar mais esperta. Vamos supor que aqui com 3.000 RPM a moto acordou no original. Aqui com 5.000 ela deu uma acordada. E o pico de potência dela foi maior lá em cima. Mas aqui é só para você entender. E se eu coloco um comando baixa-média, é o contrário. Ele acorda mais cedo, mas morre mais tarde, tá? O que seria morrer mais tarde? Ele tem um pico de potência mais baixo aqui, ó, tá? Mas ele acorda mais cedo, é uma moto que tem mais torque, beleza? O próximo ponto aqui, pessoal, é sobre o carburador, beleza? Carburador, TBI, bico de injeção. Por quê? Quando a gente faz todas essas alterações, escapamento, kit, pino, comando, a gente precisa fazer os acertos de carburador, TBI, tá? Bico de injeção. Por quê? Para a gente obter o quê? Resultado. Um exemplo, se eu preparo o meu motor, eu preciso talvez trocar o meu carburador. Por quê? Eu aumentei a cilindrada, dependendo, eu mexi na curva de torque, eu tenho uma potência em mais alta rotação. Vamos supor que a original seja 8.000 e eu quero botar esse motor para rodar 10.000 RPM. O meu carburador original não foi projetado para isso. Então, toda vez que eu faço aqui alguma alteração no meu motor, eu preciso ficar atento aqui, ó, nessa parte aqui de regulagem, tá? Eu preciso alterar o meu carburador, eu preciso alterar talvez o TBI, talvez o bico de injeção. Lembrando que nas motos injetadas, para você obter mais resultado, você vai fazer uma reprogramação, tá? Ou instalar uma injeção programável, onde você mesmo vai fazer as alterações nos mapas de injeção do motor, para injetar mais combustível, tá? E dependendo também, claro, da cilindrada que você coloca, o bico, por mais que você coloque uma injeção programável, o bico original, ele não vai dar conta. Um exemplo, eu tenho uma 150, eu passo ela para 250 cilindradas, tá? Um exemplo, 250 cilindradas, coloco ela para rodar no álcool, uma taxa de compressão alta, e eu coloco uma injeção programável, o bico original, ele não vai me dar vazão para atender a esse perfil de motor. Então eu preciso fazer a alteração de bico também, por mais que eu instalo uma injeção programável. Então eu preciso ficar atento na questão do bico, principalmente aí quando eu tenho quando eu não faço remap e nem faço uma injeção programável. Se você pega uma moto, você não faz remap nem injeção programável e o seu cliente quer preparar um motor com você e a moto dele é injetada, o que você vai ter que falar com ele? Olha, a gente vai ter que trocar o bico de injeção. Aí você pode recorrer o quê? A bico da CB300, tá? Você pode recorrer a bicos 12 furos, tá? Vou colocar só 12 furos aqui, porque a vazão deles são maiores. Passou disso, você pode recorrer para um bico de carro. A vazão do bico de carro ela é muito maior. Então você vai ter mais resultado quando você altera os bicos injetores. E o último ponto aqui, pessoal, que a gente entra aqui, vai ser a preparação de cabeçote, tá? O que é a preparação de cabeçote? De todos os itens que a gente falou aqui, ó, o que vai trazer mais resultado para você vai ser a preparação de cabeçote. Porque a preparação de cabeçote, ela visa ganhar eficiência, tá? Eficiência volumétrica. A preparação de cabeçote, ela visa ganhar eficiência volumétrica. E não só isso, fazer com que o meu motor ele receba uma maior quantidade de ar combustível. É claro que na preparação de cabeçote, o comando faz parte do cabeçote, beleza? Então toda vez que eu estou fazendo uma alteração no meu cabeçote, o comando de válvula, ele é uma parte do cabeçote, beleza? Então os dois em conjuntos vão trazer muito resultado. Por quê? A preparação de cabeçote, você vai fazer o quê? Alívio de válvula, ambos nas válvulas, ambos nas sedes, vai fazer preparação duto de escape, duto de admissão, e para tudo isso existe cálculo, beleza, pessoal? Existem os números certos para você obter resultado. Por isso que a preparação de cabeçote ela é fundamental. Às vezes você chega um cliente para você e a moto dele é original.
Cara, se o cara chegar com a moto original e ele quer ter durabilidade e não quer mexer muito e quer ter resultado, cara, preparação de cabeçote e troca de comando de válvula. Se possível, o escapamento também. Assim você vai obter resultado. Porque a preparação de cabeçote vai aumentar isso aqui, ó, a eficiência volumétrica do meu motor. Então, eu preciso preparar o cabeçote para mim aumentar essa eficiência volumétrica, preparar o comando de válvula também para aumentar essa eficiência volumétrica e devido a outros fatores, como ângulos aqui, nas sedes, ângulos nas válvulas. Então a gente vai trabalhar todos esses fatores no cabeçote para a gente obter o quê? Cada vez mais resultado no meu motor. Então a preparação de cabeçote de todos os itens aqui é o que vai trazer mais resultado nas suas preparações, beleza? Mas todas essas preparações aqui, ó, todas essas alterações são preparações que trazem resultado. A simples troca do escapamento bem orquestrado ali no motor vai trazer resultado, beleza, pessoal?